Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje com a visita especialíssima do meu querido amigo Rodolfo Pamplona, filho, tá? Além de amigo, além de uma das pessoas que eu sempre leio, meu coordenador na pós-graduação de Direito Contratual do SES aqui. Então, a gente está sempre envolvido em vários projetos, quer seja nas nossas confrarias, quer seja nos nossos grupos de pesquisa, quer seja nas nossas atividades como professores. E o tema da nossa conversa de hoje é o tema do momento, a Lei 14.010, o famoso regime jurídico emergencial e transitório. Tem muita gente analisando o texto e a gente quer aqui fazer uma avaliação das presenças e principalmente das omissões no texto. O que é que esse texto poderia ter contribuído e que não está ainda no que a gente esperaria que aconteceria. Então, mas para essa conversa, para esse bate-papo, eu quero primeiro dar as boas-vindas para o Rodolfo, agradecer aqui a disponibilidade. O Rodolfo está com uma intensa agenda de lives, está trabalhando bastante, provavelmente trabalhando mais do que o seu normal, que já não era pouco, meu amigo. Tá? E obrigado por ter arrumado aí esse espaço na agenda para a gente bater um papo. Deixa eu começar perguntando a você e te provocando. Era necessário um regime jurídico emergencial e transitório? Será que a gente não conseguia resolver os problemas da Covid com a legislação que a gente já tinha antes disso? Como é que você enxerga isso? Meu amigo Marcos Errar, que prazer fazer esse papo aqui pelo YouTube com você, a gente ter essa oportunidade de fazer um diálogo. Você sabe da minha profunda admiração a ti. Eu te conheci já no campo da pós-graduação. Eu tive a oportunidade de te agregar no meu antigo curso de pós-graduação presencial em Direito Civil, e suas aulas sempre foram objeto de profundos elogios, de um verdadeiro encantamento, principalmente nos estudos do negócio jurídico. Você, como o discípulo mais dileto de nosso amigo Marcos Bernardo de Mello, que é o discípulo mais direto de Ponte Miranda, então, sem sombra de dúvida, eu posso chamá-lo de neto de Ponte Miranda nesse ponto, porque realmente, para mim, é uma honra, é um privilégio tê-lo como um dos professores próximos a mim em todas as iniciativas que tenho, e é um prazer poder chamá-lo de amigo. E que bom que a gente pode conversar aí nesse momento sobre esse regime jurídico emergencial e transitório, o RJET, né? E você já me faz uma pergunta, uma provocação que me parece extremamente importante. Era necessária essa lei? E eu digo sim, era necessário. Nós temos uma tradição, né, jurídica de estar muito próximo ao positivismo, de ter realmente algo que possa trazer um critério de segurança, e justamente em situações de tensão, como vivemos hoje no período da pandemia, em que ficar dependente do voluntarismo do Poder Judiciário, das interpretações possíveis sobre determinados dispositivos, é algo que não me parece a melhor solução na perspectiva de garantir estabilidade e segurança das relações jurídicas. E eu digo mais, essa lei 14.010, né, de 10 de junho, foi publicada em 12 de junho, e a data da publicação é extremamente importante aqui para um dos temas que a gente vai abordar. Ela, na verdade, é fruto de um projeto de lei que conteve grandes colaborações de vários juristas, alguns próximos das nossas relações. Ela prometia ser uma grande lei, num momento histórico em que as emanações do Poder Executivo e Legislativo em matéria de normatização não têm sido as melhores, não têm sido momento de grandes elogios. E eu tinha realmente uma grande expectativa com a lei que viria do projeto 1179, e eu não vou mentir, e houve uma grande frustração de minha parte, principalmente na verdade, com alguns vetos, mas alguns deles, em especial, trouxeram uma sensação muito desagradável. Por quê? Porque, como você já mencionou, eu, até por estar enquadrado, e hoje não sei mais se esse conceito ainda é válido, por estar enquadrado em um grupo de risco, por ter sobrepeso, problemas cardíacos e respiratórios, eu me tranquei aqui no momento da pandemia e passei a dialogar muito mais com as pessoas. Eu realmente ultrapassei, estou chegando a 200 lives agora, então são realmente compromissos virtuais
não pararam. Foi um número bastante expressivo, todos baixando, inclusive a maior parte, né, que for possível, dos meus canais no YouTube. Mas dentro dessa ideia, e depois que o Instagram mudou a sistemática, botei no feed também, nunca escondo as lives que faço no meu perfil. Mas o que é que eu passei? Eu passei a dialogar com muitas pessoas, né? E dialoguei realmente com pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Estudei aqui direito português, espanhol, alemão, junto com a Karina Fritz, que agora também é nossa professora lá no curso de pós-graduação em direito contratual, né? E vi que na maior parte dos países do Ocidente, nós começamos a ver uma preocupação normativa, de uma sistematização normativa, justamente para trazer segurança, né? E com aspectos relacionados a estímulo à negociação, estímulo a situações de revisão contratual. Mas o que é que acontece, meu amigo Marcos? É que, já querendo tocar nesse assunto, revisão contratual, nós estamos, e eu tenho que dizer isso com absoluta liberdade, como estudioso do direito contratual, como, na verdade, um entusiasta do direito contratual, que, nesse ponto, a atuação judicial em matéria contratual tem sido muito próximo do lamentável. As pessoas estão numa postura de e não quero usar a expressão ativismo, porque ela está submetida hoje a desvios ideológicos, não é essa a intenção, mas há um voluntarismo judiciário que, na prática, acaba desvirtuando o sentido de contratos. Eu tenho visto colegas, não somente magistrados, mas advogados, representantes do Ministério Público, que têm exigido uma atuação do Poder Judiciário em redução de parcelas e fazendo isso de forma unilateral, às vezes por liminar, e numa postura em que não verificam a equação econômica do contrato, a situação em que se estabeleceu efetivamente a equivalência material originária, então que ficam numa postura de tomar uma atitude. Não, reduz 10%, 20%, 30%, como se isto fosse a solução para todos os males e não gerasse uma cadeia de eventos, né? Porque temos que pensar nas repercussões trabalhistas, nas repercussões em cada um dos contratos, e nesse ponto, tratando tudo como se fosse a mesma coisa, e não é. Nós vimos amigos nossos, inclusive, fazendo crítica na época do projeto de lei, porque o projeto de lei não trazia logo uma redução de 10%, 20%, 30%. Porque, na verdade, não era para trazer. Na verdade, as pessoas precisam entender a lógica da revisão contratual, que, lamentavelmente, está distorcida na praxis brasileira. Por quê? Porque a lógica, perceba como é que foi inserida a teoria da imprevisão no direito brasileiro. No Código Civil de 2000, no Código Civil de 2016 não tinha nada. No Código Civil de 2002, através de uma resolução por onerosidade excessiva, ou seja, uma situação que é a quebra da equação econômica autorizaria a extinção da relação contratual. Por quê? Porque ninguém quer fazer um contrato para poder ir à bancarrota. Mas, com base, e você é um grande especialista no tema, no princípio da conservação do negócio jurídico, disse, olha, pode-se manter a relação contratual se a parte oferece valor suficiente para buscar uma readequação para essa equação econômica. Em função disso, as pessoas influenciadas, talvez pela visão do Código de Defesa do Consumidor, estão achando que contrato não é para ser cumprido. Ou seja, estabelece a relação contratual, eu estou tendo prejuízo à pandemia, tem que reduzir 10%, 20%, 30%. Pode-se reduzir, mas pelo campo da negociação. É preciso, sim, colocar efetivamente os pratos e haver um empoderamento dos interlocutores, notadamente dos advogados, para buscar aí uma compreensão, uma alteridade para sentir a dor do outro e tentar. Cada caso é manufatureiro isso. É realmente algo que deve ser individualizado para verificar as circunstâncias. O indivíduo diz, olha, não tenho condições, eu não posso pagar, ou
nessa circunstância, para mim, não faz sentido, eu preciso ver. Vai ser, porque senão gera o quê? Abusos. Aquela frase que às vezes os nossos alunos dizem: o não eu já tenho, então eu vou jogar o barro na parede. E aí o indivíduo joga a responsabilidade para o Poder Judiciário, começa a se construir uma jurisprudência que é absolutamente negadora da autonomia das partes que devem ser a base da relação contratual. Então, perceba que a ideia da teoria da imprevisão ela não deve ser uma palavra mágica, como se a gente estivesse estudando defesa da arte das trevas em Hogwarts, aprendesse a palavra mágica que fizesse a redução. Não, ela deve ser o fundamento para exortar a uma negociação, fazendo-se uma nova ação, ou seja, criando-se relações jurídicas obrigacionais distintas da originalmente pactuada para extingui-la, zerar o passivo. Essa deve ser a lógica. A lógica para as relações contratuais stricto sensu, mas, na verdade, para todo tipo de negócio jurídico, inclusive para acordos judiciais homologados, inclusive lá na Justiça do Trabalho, né? Ou seja, o indivíduo tem lá um acordo, o acordo é para ser cumprido. Ah, doutor, estou com dificuldade, vamos tentar negociar. Não conseguiu, executa-se o acordo como se contém. Se o indivíduo não tem condições, vai ser execução frustrada. Então, evita-se nesse ponto. Por quê? Porque aí o indivíduo quer jogar, às vezes, com a demora do processo judicial, que virou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. E aí, dentro desse ponto, aí sim, e voltando à pergunta, uma efetiva necessidade de um regime jurídico para este período, justamente para pensar em medidas que não eram absolutamente determinadas, ou seja, objetivamente positivadas, mas que se poderia fazer no campo da autonomia. Parece-nos, sim, que é um ponto importante. E há alguns pontos que a gente pode aprofundar, com certeza, justamente para mostrar a necessidade dessa lei. Vamos focar nos contratos, que eu acho que não adianta a gente, em meia hora, 40 minutos, tentar tratar do RJET inteiro. Tá? Então, deixa eu te colocar o que é que eu estava vendo. A gente foi pego de surpresa pela pandemia, tá? E, primeiro, a pandemia não aconteceu da mesma velocidade e na mesma data em todos os lugares. E a gente tem um país de dimensões continentais. Eu gosto quando o RJET define uma data de referência para o início da pandemia em 20 de março. Mas se ele tivesse sido feito, Rodolfo, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em Portugal, no começo de abril, ele teria um impacto muito diferente do que ele tem entrando em vigor agora, dia 12 de junho. Eu acho que o primeiro impacto que a gente tem que levar em consideração, amigo, é o seguinte, é a questão da suspensão dos prazos. Porque quando a gente falava de caso fortuito e força maior, caso fortuito e força maior são excludentes. Significa dizer que a pessoa está inadimplente, o outro está cobrando dela, e eu vou alegar o fortuito e a força maior para me eximir da responsabilidade negocial que eu tinha com a outra parte, tá? Para eu não ser punido por conta daquele inadimplemento. Só que a gente não tinha previsão no Código Civil de suspensão de prazos em caso de pandemia, em caso de eventos de força maior. Tá? E aí, eu vou aproveitar a sua interlocução com outras áreas para deixar claro uma coisa para quem está assistindo a gente. Quando o RJET diz no artigo 3º que os prazos prescricionais estão impedidos ou suspensos de até 30 de outubro, mas tendo como data de início a data de entrada em vigor dessa lei, ou seja, 12 de junho, tá? Eu estou me referindo aos prazos do Código Civil ou estou abrangendo toda e qualquer relação jurídica privada, incluindo as trabalhistas? Como é que você enxerga isso, amigo? Para mim, é preciso entender que efetivamente nós estamos tratando de um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. E isso abrange, sem sombra de dúvida, as relações trabalhistas. Eu não tenho a menor dúvida, a menor sombra pálida de dúvida que o artigo 3º, na verdade, a lei toda é aplicável para as relações de trabalho. O que nos interessa efetivamente é o artigo 3º, porque é a de maior repercussão para a área trabalhista. Ou seja, temos ali uma hipótese de impedimento ou de suspensão. E é ótimo conversar com você, que é tão inteligente,
pegou no ar justamente o que eu acho que é talvez o dispositivo mais importante para garantir a segurança jurídica. Eu não tenho dúvida, meu amigo Marcos. Eu concordo com você, a gente está junto. Agora, deixa eu colocar um caroço nesse angu aqui. Veja, eu tenho 3 datas. Eu tenho a data do início da pandemia, 20 de março. Eu tenho a data do início de vigor da lei, 12 de junho. Eu tenho a data de final, 30 de outubro. Em relação à data final, nós dois não vamos ficar surpresos se vier uma lei prorrogando isso para novembro, para dezembro depois. Tá? Sim, mas o que eu estou perguntando para você é o seguinte: o sujeito que sofreu um prejuízo, que foi demitido sem justa causa, não recebeu as verbas dele, tá certo? Alguém que tinha uma obrigação negocial para exigir e se venceu no dia 10 de abril. Esse cara não ficou prejudicado não, Rodolfo? A gente tem um texto de lei que estabeleceu o dia 20 de março e considerou a data de vigência desse dispositivo para a vigência da lei. Porque aqui a gente tem um problema que é o seguinte: o efeito dessa lei aqui ela é constitutivo. Só tem a suspensão a partir do início da vigência dele. Quando a gente fala de 20 de março, a gente está declarando o momento de início da pandemia. Aí, a minha pergunta é para o magistrado Rodolfo. Eu estou imaginando agora que eu sou advogado e vou peticionar dia 30 de outubro, e a outra parte vai em preliminar arguir prescrição e vai dizer assim: olha, tá, o teu problema aconteceu em abril e a suspensão da prescrição só foi a partir de 12 de junho. A despeito da gente ter o texto da lei estabelecendo que a suspensão começa 12 de junho até 30 de outubro, você acha possível considerar suspensos os prazos de prescrição a partir de 20 de março? Acho, mas olha, a sua pergunta, como tudo que você faz, é muito inteligente. Você acha possível? Você acha que é possível, quer dizer? Sim, mas aí nós vamos ter um outro elemento. Por quê? Vamos voltando à sua pergunta inicial. Era uma lei necessária? Para pensar em suspensão ou impedimento de prescrição, nós podemos pensar em um princípio geral que era do direito romano, de que eu não posso imputar à parte uma mora que não é imputável a ela. Então, é preciso verificar. Nós trazíamos, em função de compreensão de entendimentos, de voluntarismos, é verdade, situações em que o indivíduo estava, por exemplo, acidente de trabalho. Acidente do trabalho suspende prazo prescricional? Não. Suspende o contrato. Né? O indivíduo passou lá mais de 15 dias afastado, o contrato está suspenso, mas a prescrição não. O que é que acontece para gerar uma suspensão da prescrição? Se o indivíduo está absolutamente impossibilitado de ir ao Poder Judiciário. Ou seja, o cara tem coma, por exemplo. Então, nessa circunstância, a gente consegue defender, em casos concretos, uma suspensão da prescrição. Isso antes do RJET. Perfeito. Ok. Foi só interromper, você tocou o telefone. Né? Tem problema. Aí o que é que acontece? Isso antes do RJET. Com o RJET, nós temos já o marco temporal fixado, que, infelizmente, foi nessa data de publicação. Poderia ter sido, para evitar confusão, já fazer retroativamente, mas não. Quiseram discutir se era constitutivo ou declaratório, tudo bem. Por quê? Porque, de fato, nós tivemos suspensão apenas de prazos processuais. E prescrição é prazo de direito material. Então, a priori, não havia suspensão de prescrição enquanto entramos na pandemia. Mas se houve, em algumas situações fáticas, impossibilidade de ajuizamento, né? A questão fácil é se o Poder Judiciário não estivesse recebendo petição inicial, o que não ocorreu. Né? Mas a gente pode desdobrar para pensar nas dificuldades decorrentes do contato nesse período de pandemia. E aí fazer uma interpretação com base no princípio de que houve a suspensão anterior. Mas o fato é que a gente precisava de uma lei para ter uma data fixada. Não há dúvida, para mim, que a prescrição está suspensa. Mas o indivíduo vai ter que fazer prova, o ônus da prova é dele, de que houve um fato efetivamente que o impediu de ajuizar essa ação antes. E não é simplesmente dizer, a pandemia me impediu. Não.
tentei fazer isso, mas não tinha como entrar em contato por causa disso, os documentos estavam tal, nessa situação, a empresa estava fechada, eu não tive dado. Então, o indivíduo vai ter que fazer toda uma construção para poder trazer o desacordo do prazo prescricional por uma data anterior, em lógica, no máximo até 20 de março. Resumindo, aplica-se o RJET para qualquer relação privada. Em relação à suspensão do prazo de 12 de junho para frente, não há dúvida. Mas acontece que, se acontecer a suspensão desse prazo, se fosse necessário analisar a suspensão do prazo de 20 de março até 12 de junho, é necessário provar, no caso concreto específico. Isso mostra a importância de um regime transitório. Você uniformiza a relação de 12 de junho para frente e facilita muito a vida do judiciário. Se a gente vai falar de contrato, amigo, nessa conversa aqui, eu acho que é mais importante falar das omissões do RJET, dos vetos, do que sobrou, porque todo o capítulo de contrato foi mutilado no texto da lei. Estou com ele aqui. Mas a sua fala inicial me remete ao artigo 6º, que foi vetado. O artigo 6º vedava a aplicação retroativa do regime jurídico transitório emergencial. Resumindo, ele evitava comportamento oportunista. Eu tenho situações no escritório de caras que estavam em mora em fevereiro, aí em março continuavam em mora, e quando chegou em abril, ingressaram com ações dizendo assim: olha, eu estou atrasado por conta da pandemia. Espera aí, amigo, você já estava atrasado antes. Você vai tentar agora fazer colar uma história de que você está atrasado por conta da pandemia? Isso não vai acontecer, tá certo? Então, o que a gente... eu sinto falta do artigo 6º, porque o artigo 6º, eu acho que ele coibia abuso de direito. Muita gente mal intencionada vai se aproveitar agora desse veto. Eu lamentei o veto, e a gente sabe que a história não acabou ainda, o Congresso ainda pode avaliar os vetos e pode derrubar os vetos do presidente. Não gostei da fundamentação das ações do veto. Aliás, foi telegráfica a mensagem de veto da Presidência da República em relação a essa lei. A gente demorou tanto pela sanção e acabou acontecendo isso. Mas eu queria te perguntar outra coisa. A gente conhece o entendimento dos tribunais superiores em relação a algumas matérias contratuais, principalmente o que se considera algo imprevisível ou extraordinário que justificasse ao magistrado interferir na relação. Eu vou me concentrar aqui em 2 pontos. O primeiro ponto é variação cambial e variação da inflação. Não posso mais cumprir um contrato, é um contrato de trato sucessivo, e não posso fazer isso que fui pego de surpresa porque o dólar variou mais do que deveria. Segunda situação, perdi o emprego. Tá? E aí eu contratei em 2008 e eu ia passar 20 anos pagando, por exemplo, o apartamento que eu comprei na planta, e agora, por conta da pandemia, eu perdi o emprego e não posso mais continuar pagando. É comum a gente encontrar no judiciário alegações de alteração da variação cambial, perda de desemprego, ou então alteração da inflação para justificar uma imprevisibilidade que justificasse a interferência do judiciário nos contratos. E o artigo 7º do RJET tratava disso. Ele considerava que não eram fatos imprevisíveis justamente você lidar com aumento de inflação e com variação cambial. Minha pergunta, você concorda que não são fatos imprevisíveis? Você acha que o dispositivo deveria ter sido mantido? Você concorda com o veto? Como é que você vê isso? Olha, eu não concordo com o veto. É preciso entender isso efetivamente no caso concreto. Agora, imaginar que essa situação, né, de variação cambial, quando soltou a âncora cambial no Brasil, foi um caso especificamente assim próprio, didático, para pensar em teoria da imprevisão. Eu não tenho a menor dúvida que é algo que a gente pode, sim, pensar nesse ponto do ponto de vista genérico. Quando eu estava comentando ainda o projeto de lei que gerava o RJET, o que é que eu trabalhei especificamente? Olha, parece-nos que essa circunstância ali mencionada, o texto falava em aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Era, na verdade, para dizer que naquelas circunstâncias, né, específicas do RJET, ou seja, estamos discutindo aqui só e somente só a pandemia, a impossibilidade de um cumprimento do contrato por causa da pandemia e não por causa de um aumento da inflação da pandemia. Se você teve nesse ponto, aumento da inflação foi para todo mundo. A variação cambial seria para todo mundo, se houvesse uma substituição ao padrão monetário. Ou seja, como uma norma que deveria ser interpretada de forma
restritiva, porque sabe-se lá o que pode acontecer no futuro. E essa foi a linha, efetivamente, que eu interpretava. Então, para mim, o veto do dispositivo, eu não gostei de nenhum dos vetos, mas, digamos assim, esse especificamente, que era o artigo 7º, né, nesse ponto, como ele poderia dar aso, dar veso a interpretações de que isso não autorizaria fora do período da pandemia, né, eu acho que talvez foi dos males o menor. Né? Eu, na verdade, eu gostava do projeto na sua integralidade, mas porque eu interpretava como norma temporária e, nesse ponto, só se limitava a isso. Mas se poderia dar peso à interpretação de que essa regra poderia influenciar relações jurídicas posteriores, aí é melhor vetar. Deixa eu pegar a palavra que você usou agora, temporária. Tá? A gente tem algumas medidas aqui no RJET que eu acho que vão ficar. Eu vou chamar a atenção a 2 dispositivos, o que fala dos condomínios edilícios, dizendo respeito às realizações de assembleias virtuais, e logo no início, quando fala de pessoas jurídicas, da Assembleia Geral das Pessoas Jurídicas. Tu acha que, depois que a gente aprendeu que muito mais amigos participam e muito mais colegas de edifício participam das reuniões, porque as reuniões agora são numa plataforma virtual, a gente concebe voltar para no ano que vem para um regime onde não é mais possível fazer assembleia virtual, que a gente tem que descer para o salão de festas do prédio para poder fazer a assembleia? Ou você acha que algumas dessas medidas do RJET, que por enquanto ainda são transitórias, tendem a se consolidar na nossa experiência jurídica na legislação? Como é que você vê isso? Eu acho que elas serão, na verdade, o aprendizado da pandemia. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida que iniciativas como essa, que estão se mostrando exitosas, vão servir efetivamente para novas formas de lidar com a tecnologia. Ou seja, eu não tenho a menor dúvida, na minha condição também de magistrado, que as audiências virtuais virão para efetivamente ficar. Não nessa forma mano-militar, dizer, não, tenho de fazer, não. Como negócios jurídicos processuais, como forma justamente de acesso à justiça e não de negativa da prestação jurisdicional. Então, a lógica é imaginar que também nas assembleias teremos aí situações em que isso possa ser um elemento interessante. Mas eu digo o seguinte, meu amado Marquinhos, a norma, nesse ponto, terá de ser aperfeiçoada, porque ou vai ter que ser aplicada como um precedente que precisa ser lapidado. Por quê? Por causa do acesso digital. Perceba, eu estou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Vou fazer essa semana 48 anos. Né? Temos confrades que são jovens, com 40 anos, mas temos confrades com mais de 90 e que não têm um acesso, não por impossibilidade econômica, mas sim por uma cultura digital, para participar de uma assembleia para a reforma estatutária. Né? Eu estava, inclusive, no processo de reforma estatutária. Nós só somos 40, é o modelo da Academia Francesa, né? 40 membros. Então, nem todos têm um netinho que possa lá explicar como é que faz para ele participar. Então, essa noção de participação vai ter que ser algo também conquistado. Ou seja, Pamplona, você pretende fazer audiências virtuais também da Academia de Letras Jurídicas? Eu tenho muita simpatia com a ideia, mas eu só vou fazer isso se eu garantir, e eu só são 40 membros, que todos possam ter um acesso ao celular, alguém que possa lhe orientar para participar. Porque vai ser um aprendizado de uma cultura de inclusão digital. E o que eu tiro para te pensar em arremate é as lições que tiramos do RJET e da pandemia devem ser na perspectiva inclusiva. Ou seja, eu devo pensar nessas iniciativas como forma de democratização do acesso às deliberações coletivas e não como forma de exclusão. Então, acho que o caminho será por aí. Perfeito. E eu acho que a palavra é garantir simetria na mesa, garantir igualdade de poder na mesa e participação. Tá? Eu tenho participado de algumas sessões de arbitragem de mediação durante a pandemia. E uma das minhas preocupações como árbitro
é a seguinte, é garantir o momento de fala da pessoa, é perceber se a pessoa está calada porque não quer falar mesmo ou se ela está inibida pela tecnologia, porque ela não tem um hábito, porque ela não sabe falar. A gente vai ter que desenvolver um feeling para isso. Agora, eu quero tocar mais um assunto aqui na nossa conversa, que não diz exatamente respeito aos contratos, mas está no RJET, e eu queria te ouvir. A gente tem agora uma deliberação que vai uniformizar o entendimento em relação à prisão do devedor de alimentos para ser convertida no rito domiciliar. Mas aí o que é que algumas pessoas dizem? Poxa, prisão é punição. Se eu pego e converto a pessoa para o rito de prisão domiciliar, quando ninguém pode mais sair de casa, ele não está sendo punido. E a gente estava vendo os magistrados decidindo de maneiras diferentes. Alguns diziam assim, não pode prender ou só prende quando terminar a pandemia ou converte em prisão domiciliar, mas ele cumpre o período de prisão agora ou cumpre o período de prisão depois. Os advogados estão procurando alternativas de como é que vão resolver o problema dos alimentos. Aí vem o auxílio emergencial do governo. E aí entra R$600 na conta daquele que está devendo 3 meses de pensão alimentícia. Para o Rodolfo, o auxílio emergencial é um benefício pessoal ou ele está sujeito a penhora geral para qualquer dívida ou especificamente para dívida de alimentos? Como é que você enxerga isso, amigo? Olha, querido, eu vou lhe dizer, eu vou dar uma resposta mais completa ainda. Né? Por quê? Porque eu vejo as críticas que vejo nos nossos muitos amigos que atuam nessa área, no campo da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, né? Fazendo muitas críticas à questão de ter que agora tudo é na prisão domiciliar. E aí eu digo, na verdade, isso é um resquício de nossa tradição autoritária. Nós só queremos resolver a questão efetivamente com prisão. E o indivíduo só cumpre quando tem lá uma situação de prisão. E, na verdade, é preciso uma interpretação, talvez efetivamente constitucional, sobre essa matéria. Só é possível prender em situação de dívida, em recusa inexcusável. Ou seja, o indivíduo realmente tem patrimônio e condições de pagar e não está pagando. Então, perceba, o indivíduo que não tem onde cair morto, não tem onde se fica num bico aqui pegando de um lado de outro, às vezes ele não se enquadra efetivamente nessa situação e é justamente essa nossa tradição autoritária que acaba indo pensando só em prisão. A gente tem que ir para o outro lado da moeda. Aí, falando também numa crítica ao Poder Judiciário, superar esses pudores em relação ao Bacenjude. Eu, como juiz do trabalho, faço o Bacenjude todo dia. E, às vezes, eu vejo meus colegas da Justiça Estadual com pudores excessivos em relação a isso. É preciso bloquear a conta, sim, fazer isso. E aí, por quê? Porque, nesse ponto, estamos pensando em subsistência. E, quando eu bloqueio conta, efetivamente, o dinheiro aparece muito mais rapidinho. E aí eu tenho que dizer o seguinte, dívida de natureza alimentar. Dívida de natureza alimentar decorrente realmente de obrigação alimentar, ela admite efetivamente a penhora de salário. A impenhorabilidade de salário é de uma situação específica para as dívidas em geral. É uma proteção ao cidadão. Mas o salário pode ser. Se o salário pode ser, o benefício emergencial deveria ser também. Esse entendimento que temos visto de que não se pode penhorar o benefício emergencial parece-nos um apego a uma visão extremamente formal. Porque se eu posso penhorar salário para garantir pensão alimentícia, eu também tenho que penhorar o benefício emergencial. Por quê? Porque a finalidade é a mesma. O que não pode, isso é o complicado, são os devedores contumazes de múltiplas obrigações alimentares e que o indivíduo parece que fica sem receber nada. A gente, na verdade, aí é um problema do sistema, porque a gente precisa efetivamente ainda buscar, e o sistema brasileiro é muito ruim, a gente precisa realmente pensar em alguma forma de termos, a gente só tem no Código Civil a ideia da insolvência, né? Para juízos universais em relação a indivíduos que estão devendo demais. Porque para que possa garantir a ele
também um mínimo de subsistência e poder fazer, porque senão penhora 30%, 20%, ele não sobra mais nada, né? E aí é preciso, às vezes, pensar numa situação de algum juízo universal para poder decidir no caso concreto. Amigo, eu estou de acordo com você e a gente combinou que ia fazer uma coisa mais objetiva, mais curtinha. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, abusando aqui da sua boa vontade. Mas aqui é mais para pedir para você dar um conselho, uma sugestão para quem está assistindo a gente. Eu tenho mantido aulas remotas na faculdade e eu tenho visto muita gente angustiada, dizendo assim, professor, eu acordei dia 20 de março sem poder sair de casa, estou tentando acompanhar o que eu posso, mas tem mais de 50 medidas provisórias. Várias medidas provisórias vão ser convertidas em lei. Está difícil, porque às vezes a medida provisória da terça revoga um dispositivo da medida provisória da segunda-feira. Eu não consigo Aconteceu isso ficar ali, atualizado. P928 para 927. Perfeito. Eu não consigo ficar atualizado. O que é que você pode dizer para aquele que está se preparando, que está estudando, que está na graduação, que está se preparando para um concurso público, que está tentando fazer um exame de OAB, em relação a esse momento que a gente está vivendo, essa transição com a experiência acadêmica que você tem aí, meu amigo? O que eu posso dizer, meu amigo Marquinhos, é que estamos todos na mesma tempestade. Não sei se estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos passando por um período em que ninguém sabe o que vai acontecer. Na verdade, é como na poesia, o caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Mas nós podemos dar, nesse momento, uma palavra de esperança, de exortação a todos. Eu sugiro a cada um dos amigos e amigas que estão nessa situação de perplexo, de um momento pandêmico, quase pandemônico, né? Dizer, o que é que eu faço? Primeiro, mantenha a esperança. Segundo, fique em casa, se você pode. No terceiro, foque. Utilize esse período para se atualizar. Acompanhe as lives que todos os professores estão fazendo espontaneamente, sem nenhum tipo de custo. Verifique sistematizações. Vejam quem são seus autores de referência. Verifique o que está sendo produzido. Há várias sistematizações de um caminho que faz. Hoje, de tanto fazer lives, eu consigo falar com o pé nas costas sobre todo o sistema normativo de medidas provisórias da área trabalhista, todo o sistema normativo de medidas provisórias da área contratual, todo o sistema normativo de relações de família. Por quê? Porque a gente precisa estar atualizado. E nós estamos exercitando, nesse período, a alteridade e a solidariedade, disponibilizando a todos, como essa conversa aqui, absolutamente gratuita, para que as pessoas possam ter o único direito verdadeiramente indisponível, que é o direito de ter esperança. Meu amigo, a gente tem que arrematar. E a gente tem que arrematar dizendo que a gente não vai voltar ao normal. Nós vamos realmente construir um novo normal. Mas dentro dessa construção de uma nova normalidade, nós vamos, talvez, com a única certeza de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como um mar. Que esse mar nos leve para tempos melhores. Se Deus quiser, tá? Aqui eu já vou aproveitar para desejar feliz aniversário, por mais uma primavera para você, tá? Que você vai comemorar, e eu sei que você vai comemorar com todo mundo. Você vai comemorar em uma live, você vai comemorar compartilhando conhecimento, como você sempre faz, tá? Obrigado pela participação aqui. Espero que quem tenha assistido a gente goste. Visite os canais do professor Rodolfo Pamplona, o canal de Direito Civil, o canal de Direito de Trabalho, o canal de música, a banda que o professor Pamplona tem. O Rodolfo é um cara muito facetado, eu acho que você vai se surpreender visitando os canais. Pessoal, a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade com vocês. Muito obrigado pela participação. Obrigado, meu amigo Rodolfo. Até a próxima. Conte comigo sempre. Estamos à disposição.